Sabe por que a maioria não vai se eleger em 2026? As redes sociais podem mudar as eleições deste ano de um jeito que a maioria dos políticos ainda não perceberam. Não é cancelamento, não é fake news. É um sistema de checagem automática que está sendo construído a partir de uma decisão do STF. E o pior, ele já está em movimento. E quem pode sofrer mais com isso não é quem você imagina. Espera, fica comigo até o final. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Esse vídeo vai te mostrar como um sistema que parece técnico e burocrático pode derrubar candidatos que você apoia. Tem uma ironia enorme nessa história e ela pode mudar o jogo eleitoral de uma forma que quase ninguém está calculando ainda. Inclusive, quem você acha que sairia ileso? Imagina o seguinte, um candidato grava um vídeo e impulsiona esse vídeo com dinheiro público. Paga para chegar em mais gente. E embaixo desse vídeo, para 300 mil pessoas, por exemplo, aparece um aviso automático dizendo que aquela informação não pode ser verificada. 300 mil pessoas viram o aviso antes de ver o próprio candidato. Isso não é ficção, é uma possibilidade real. Está sendo construída enquanto os candidatos ainda estão montando estrutura de campanha. Enquanto você está vendo esse vídeo, alguém está codificando essa regra. E se isso se consolidar do jeito que a tendência aponta, quando a ficha cair para a maioria deles, vai ser tarde demais. Esse é o tipo de coisa que derruba a campanha sem que o candidato entenda. Eu vou te mostrar um caso bem próximo de você. Deixa eu explicar como isso funciona na prática. O sistema não vai te perguntar se você concorda com ele. Ele vai só aparecer. Quando uma plataforma como o TikTok, o Instagram ou o YouTube recebe a pressão regulatória, e no Brasil essa pressão vem crescendo desde decisões do STF sobre moderação de conteúdo, eles criam mecanismos automáticos. Algoritmos que identificam conteúdo impulsionado e cruzam com bases do fact-checking, credenciadas pelo próprio TSE. E é aqui que a coisa muda de panorama. O conteúdo orgânico, aquele que cresce sem dinheiro, passa por um filtro menos agressivo. O conteúdo já pago, o impulsionado, o que você investe verba para amplificar, esse entra numa fila diferente, com mais escrutínio, com mais chance de levar um aviso lá embaixo. Agora me responde, qual lado da política brasileira mais impulsiona conteúdo digital? A resposta você já sabe. E é aqui que começa o problema para nossa base. Eu vou te mostrar um exemplo concreto. Um nome que a gente conhece bem. O Flávio Bolsonaro é hoje um dos candidatos com maior potencial de crescimento. Ele tem estrutura, tem nome, tem base fiel e tem uma operação de conteúdo digital que é uma das mais ativas do campo conservador, a maior. Isso é força até virar ameaça. Porque uma operação digital grande, com alto volume de impulsionamento, é exatamente o tipo de operação que esse sistema vai monitorar com mais atenção. Não porque Flávio Bolsonaro está faltando com a verdade, não é o ponto. O ponto é quem aparece mais, é checado mais. E quando você paga para aparecer mais, em período eleitoral, com regulação apertada, com fact-checkers, credenciados, prontos para agir, a probabilidade de um aviso aparecer embaixo de um conteúdo aumenta na mesma proporção do seu alcance. Crescimento digital virou risco regulatório. Esse é o paradoxo. A operação do Flávio não é um problema por ele ser grande, é porque ele é um alvo grande. E o eleitor conservador que vê aquele aviso embaixo de um vídeo do candidato que ele apoia, não vai ler a nota técnica do fact-checker, por que ele está dizendo ou está esclarecendo uma dúvida. Então, isso é uma sementinha de desconfiança no eleitor fiel, mas vai custar caro do que 10 ataques da oposição. Mas também o problema não para no Flávio, é o que vem depois dele. A base conservadora no Brasil tem hoje uma estrutura de candidatos que foi construída em cima de um modelo. Conteúdo digital agressivo, alto volume de impulsionamento, narrativa emocional forte, deputados federais, estaduais, toda a cadeia de candidatos que aprendeu no ciclo eleitoral anterior, lá de 2018, que a fórmula era essa. E agora essa fórmula pode estar
meio que envenenada. Se Flávio Bolsonaro, com toda a sua estrutura, assessoria, equipe jurídica, começar a receber avisos e checagem embaixo dos seus conteúdos impulsionados, o que você acha que acontece com o deputado lá de Campinas? Ou o mesmo tipo de conteúdo com 1/10 da equipe que ele tenha? É zero suporte. Ele nem vai entender de onde veio a queda. O efeito cascata vai funcionar mais ou menos assim. Então o eleitor vai ver aquele aviso, ele vai sinalizar uma desconfiança. E quando vê o mesmo aviso no candidato pequeno da sua cidade, ele vai reforçar que aquilo é real, aquilo é certo. Então a narrativa de não dá para confiar nesse pessoal vai começar a se instalar. E quem paga o preço não é quem só errou, é quem está do lado errado do algoritmo. Não é sobre culpa, é sobre posicionamento digital. E a maioria dos candidatos da base não está posicionada certa. Quem leva vantagem com isso? A resposta fácil seria a esquerda. E tem uma parte de verdade nisso. O PT e os aliados de Lula, eles construíram nos últimos anos uma máquina de conteúdo que depende menos do impulsionado pago e mais da capilaridade orgânica. Então aqueles movimentos, a mídia, todos esses setores que trabalharam em função dessa campanha, eles têm uma estrutura, eles tentaram equilibrar a estrutura da direita. Mas não é só também a esquerda que vai lucrar. E aqui tá uma ironia que eu prometi desde o começo. Quem mais vai lucrar são os candidatos de direita, que entenderam isso antes do jogo começar, que pararam com o impulsionamento, que trocaram o volume por profundidade, que investiram em conteúdo que não precisa de aviso. Porque não tem onde colocar um aviso. Então, a direita que sobreviver em 2026 vai ser a direita que aprendeu a jogar como a esquerda joga. A esquerda tem uma espécie de capilaridade, mas a direita tem lealdade de base. E se essa lealdade for alimentada com conteúdo limpo, verificável e irrefutável, vira até blindagem. Mas a janela para fazer isso está fechando. Então, o que muda na prática? 3 coisas que a maioria não vai fazer. Primeiro, parar de impulsionar conteúdo que não tem fonte verificável. Não porque você concorda com o fact-checker, mas porque você não pode dar munição para um sistema que vai ser usado contra você. Segundo ponto, construir autoridade antes do período eleitoral. Isso a direita faz muito bem. Conteúdo informativo, didático, fácil, esclarecido. E o terceiro ponto, e esse é o mais importante, entender que 2026, o inimigo não vai ser só o candidato adversário. O inimigo vai ser o próprio algoritmo. E algoritmo não tem ideologia, ele tem regra, programação. Quem entender isso antes vai usar essa regra a seu favor. Quem não entender vai continuar achando que o problema é somente a mídia e o STF, que também é um baita de um problema. Mas agora temos um update no problema. E quando a ficha cair, vai ser outubro. Então tem que correr, porque isso não vai ter conserto. Esse vídeo foi sobre um sistema que está sendo construído agora. E se você chegou até aqui, você já está à frente de 90% dos candidatos que vão ser pegos de surpresa. Então compartilha com quem precisa ouvir isso antes que seja tarde, porque vai ser tarde. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para que você comente, me diga o que você acha sobre esse vídeo, de onde você está falando. Não esqueça de compartilhar com os grupos, com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, você me ajuda demais. Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve o nosso amado Brasil.